Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos começando mais um podcast da nossa semana, né? Ah, Como nós fazemos todas as semanas, estamos aqui com os irmãos para realizarmos esse podcast. O podcast é material de apoio, de ajuda, suporte aos que precisam, aos que não precisam, né? Uma vez sempre dizemos que o podcast não é o sermão, é apenas ajuda do material, e para o sermão vem o irmão, a irmã que vai se debruçar, estudar a palavra e meditar na palavra de Deus, e através da meditação, a revelação da vontade de Deus. Amém? Nós estamos deixa eu só afastar um bocadinho aqui, na 50ª semana, né? Ano desse sermão. Começamos em novembro do ano passado, que estamos acabando. Nunca desista, prossiga. Um ano atrás nós começamos, e agora em dezembro nós iremos começar. Eu deverei enviar aos irmãos até quinta-feira. Já era para ter enviado, já está pronto, mas não tive tempo. Vou fazer um vídeo, né, depois e mandar, mas vou mandar aos irmãos o material do tema até o mês de abril do ano que vem. Começando agora em dezembro, nós vamos até abril do ano que vem. Abril não, perdão, março. E a partir de abril, maio, junho e julho, nós fazemos o tema, dentro do nosso tema, voltado também para a família, como nós fazemos todos os anos, e vamos até o final do aniversário da igreja. Amém? Maravilha. Como nós falamos, esse podcast, são 2 podcasts. O primeiro referendado à terça-feira, a ministração de terça-feira, de amanhã. Esse nós colocamos alguns comunicados, alguns avisos, alguns comentários que acreditam ser pertinentes. E subsequentemente, ou logo em seguida, nós realizamos o podcast de quinta-feira. Esse de quinta-feira não tem aviso nem comunicação, nem avisos nem comunicações. É apenas a administração de quinta-feira. Amém? Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Começamos aqui com a nossa agenda da semana, né? Deixa eu só mudar de novo aqui a posição. Vamos tentar atrapalhar aqui as datas, né? Aqui começamos no dia 18, amanhã hoje é 17. Pastora Tatiane, ministra, e pastor Éder dirige, e o pastor Éder faz o dízimo. Na quinta-feira, pastora Janaína estará ministrando, Valdilene estará dirigindo, e Valdilene estará dízimo de oferta. No domingo que vem, pela manhã, primeiro culto, a pastora Kézia estará na frente da EBFD Abertura, e todos nós, depois da classe, estamos estudando a lição maravilhosa, Crente perde a salvação. E à noite, pastor Felipe estará dirigindo, e pastor Marcos fará os dízimos e ofertas. Né? Lembrando aqui algumas 2 observações: em caso de imprevistos e impossibilidades, acontece. Por favor, comunique antecipadamente para que haja substituição adequada, né? E o culto não seja prejudicado. Claro, estou chovendo no molhado, mas não, já sabe, se tiver algum imprevisto, por favor, comunique antecipadamente ao imprevisto. Não esqueça também de enviar ao substituto ou substituta o podcast que foi sendo realizado, para que a pessoa também tenha tempo de se preparar diante da presença de Deus. Essa é a nossa agenda da semana. Os nossos gráficos que a gente sempre mostra aos irmãos sobre a presença, né? Durante o mês, você pode acompanhar os ministérios embaixo, né? Aqui tem a presença, vermelho é EBFD do ano, e mês de novembro. Já passamos do meio do mês de novembro, já vamos caminhando para o final de novembro, mas 2 semanas acaba novembro. E aqui embaixo tem os ministérios, você pode ver cada ministério, olhar pastor a pastor e ver o andamento do seu ministério normal aí na igreja. Como sempre nós falamos, a presença é essencial. Você que vai ao culto, a gente melhorou bastante, obrigado, mas ainda há muitos que esquecem, entram no culto e aí
começam a adorar, a cantar, e outras pessoas lhe procuram, outras coisas que você tem que fazer na igreja e acabam esquecendo. Entre na igreja, faça a presença, você que é pastor, pastora líder, faz parte da presença. Importante você marcar a sua presença nos nossos cultos e dizer que você esteve lá presente nos nossos cultos, principalmente durante as semanas e também ao domingo. Sobre a nossa agenda do dia, tivemos agora sábado, dia do mês, na base do Rio Preto da Eva, maravilhoso. Obrigado a todos os irmãos, irmãs, pastores, discípulos que estiveram lá, um grupo expressivo, fizeram um excelente trabalho social, né? Os irmãos cortam cabelo, a Lourinha, dentista, outros que ajudaram com maquiagem, outras atividades. Deus abençoe, obrigado. Esse é um trabalho maravilhoso de Deus e vamos continuar fazendo para o próximo ano, se Deus nos permitir. Nós não fizemos, só não conseguimos fazer no Grande Vitória, mas acreditamos que no próximo ano nós iremos começar talvez pela sede, depois do Grande Vitória, logo em seguida, para fazer essa atividade de tiro e ver o mês. É maravilhoso, né? Isso é um ministério grandioso. Deus abençoe a vida. As duas programações estão aqui. Nessa sexta-feira, agora, dia 21, temos reunião ministerial. Estamos convidando todos os pastores, todos os discípulos a estarem presentes. Até amanhã eu mando o convite. Ou ainda hoje à noite, se der, eu mando, né? Para que os irmãos possam estar presentes na nossa reunião ordinária. Talvez a última reunião. Em dezembro talvez não dê para fazer, vamos ver. A agenda é muito apertada, mas por isso que é importante a presença de cada pastor e cada pastor. Dia 22, sábado, Café que Cura, as mulheres estarão na programação. Na próxima semana, até na segunda-feira que vem, vou estar mandando, teremos as 48 horas de oração, dia 28 e 30, né? Em novembro, as últimas 48 horas de oração do ano, queremos lhe convidar. No dia 7 está marcado o Nefão, mas eu vou confirmar que o coral está, o Ministério de Filhos de Asaf está ensaiando, se preparando para o musical de tanto as crianças como o Ministério normal, o Ministério de Filhos de Asaf, coral e o Ministério de Louvor, estão juntos. Eu não sei se teremos o Nefão, mas eu lhe aviso, o Nefão tem sido uma experiência maravilhosa, uma das atividades que foram gratificantes, tem sido gratificantes durante este ano, né? Jantar de confraternização, nós vamos ver, né, se vai ter ou não. A reunião de planejamento, que está errada, é dia 14, é dia 7 a reunião. Eu acho que aqui as datas estão confusas, depois eu vou ver. E depois teremos outras atividades que eu vou avisar subsequentemente. Lembrando, nossa reunião ministerial, vou mandar daqui a pouco, né? Dia 21, às 19h30. Vou mandar para os irmãos o convite para que todos estejam presentes nessa reunião, de ser de suma importância para os andamentos das atividades da igreja, né? Não falte, né? Ainda começamos a classe de final de outubro, né? Estamos aceitando alunos até agora em novembro. Vamos aceitar alunos novos. Depois de novembro não aceitaremos mais. Então, pastor, pastora, se tem alguém para enviar o ministério, necessariamente ele não vai ser pastor e pastora, mas a ideia lá é preparar líderes, homens e mulheres para a obra e poderão ser também chamados ao ministério pastoral no ano que vem. Então, se você tem alguém, até final de novembro, depois de novembro não aceitaremos mais, porque já estará adiantado e a pessoa que entrar vai se perder na sequência. Os estudos têm uma lógica, têm uma ideia. Então, sempre anexo tem uma ficha de inscrição para que ele e ela entre e preencha lá e participe. O NEFES, a meta de 100 NEFES, nós temos 50 NEFES. Se você ainda não escreveu seu NEFES, tem um NEFES, abre um NEFES, escreva seu NEFES, não deixe de escrever, é importante, né, a inscrição do seu NEFES. Tem vários NEFES aqui, nós sempre mostramos para os irmãos e para as irmãs. A situação financeira da igreja, eu vou falar isso numa outra oportunidade, sempre eu mando. O que é importante é não esqueça de Deus, né? Não podemos esquecer de Deus. O dízimo não é meu, o dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor. E é importante que todos nós tenhamos essa consciência
responsabilidade com o reino de Deus. Né? Não sejamos como o povo de Israel, que aqui no livro de Juízes Gideão está falando, que o povo sofria porque o povo tinha esquecido de Deus. Não se lembraram mais do Senhor, do seu Deus. A pior coisa é você tentar administrar o que não é seu, sendo o Senhor. Dízimo é do Senhor, e deve ser devolvido na casa, na igreja sede, não é igreja, não é na base, na igreja sede. Eu vou chamar os pastores consolidadores para mostrar uma realidade que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja. O nosso tema, né, estamos chegando ao final, nunca desista, prossiga conservando a sua fé diante do Senhor. Né? A ministração de terça-feira, amanhã, acorde, meu amado irmão ou amada irmã. Né? Acorde, meu irmão, meu amado, meu amada irmão ou irmã. É hora de despertar-se. Não dá para viver nesses dias na sonolência. E claro que o texto fala sobre o estado espiritual de muitos na igreja. É um tema sempre pertinente trazer à igreja. E o texto que nós estamos usando é o livro de Efésios, o capítulo 5, o verso 14 do texto de Efésios, que nos diz as palavras do apóstolo Paulo, bem pequeno. Se você quiser ler os outros versículos anteriores ou posteriores, não é proibido, fique à vontade. Estou usando apenas o texto para o podcast, que é a referência central. E se você quiser ler, sinta-se à vontade. Por isso, diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, esclarecerá, te fazer você enxergar, seja lá qual é a sua tradução da palavra. Aqui na minha tradução diz que Cristo te esclarecerá. Uma melhor tradução é te iluminará. Efésios 5:14. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Amém? A expressão do apóstolo Paulo nesse texto é uma chamada, claro, à renovação espiritual, despertamento espiritual para aqueles que estão dormindo e aqueles que estão acordados, que continuem acordados e não venham cair nessa armadilha que o diabo tem jogado dentro das igrejas, do esfriamento, da letargia, do distanciamento espiritual. Claro, Paulo está pedindo aos crentes que despertem, acordem da sua sonolência, de sua dormência ou sonolência ou demência espiritual. E que essas pessoas que estão dormindo se levantem como se estivessem mortos, mas sejam levantados, erguidos, né? E sejam iluminados, esclarecidos por Cristo para uma vida em sua presença, em santidade, em comunhão e em vida com Ele, com o Senhor Jesus. A passagem também simboliza uma ressurreição moral e uma ressurreição espiritual do estado que alguém possa se encontrar morto, como diz o texto. A palavra dormir aqui dá um sentido de morte espiritual, demência, esfriamento, sonolência, letargia, quase apostasia espiritual. E aqui o texto dizendo que a passagem simboliza também a ressurreição moral e espiritual, que envolve não apenas o reconhecimento da necessidade de mudança, mas também uma tomada de posição, de uma ação, de romper com todos os comportamentos pecaminosos ou os comportamentos que têm te levado a esse esfriamento espiritual, para que nós vivamos como luz, em contraste, em oposição, em posição diferente às trevas, que, como diz a Bíblia, que estão de perto nos cercam.
O sono espiritual aqui descrito, né? Desperta tu que dormes. A descrição aqui é de um sono espiritual, refere-se a um estado de apatia, de dormência, de conformismo com o estado da sua vida e de não querer sair desta condição fria, gelada, estou falando no sentido espiritual, ou preso no pecado e no erro. O dorminhoco aqui descrito pelo apóstolo, que está na sonolência espiritual, o dorminhoco, se acostuma com o que antes rejeitava quando estava firme, avivado na presença do Senhor. E se afasta da vida e vai se distanciando da vida com Deus, sem perceber qual é a sua condição real e espiritual diante do Senhor. O chamado aqui de Deus, do Espírito Santo, usando a boca do apóstolo Paulo, é um convite para sair da zona de conforto espiritual, para uma vida mais aquecida, vigilante, real, não aceitando a frieza e o domínio das trevas sobre as suas vidas. A morte espiritual aqui apresentada também simboliza a condição de quem vive afastado, distanciado de Deus, para aqueles que estão frios, longe, abandonaram a fé, rejeitaram a vivência, a convivência espiritual, como tem muitos, e hoje vivem sob o domínio do pecado. É um despertamento, é uma chamada de atenção. A ressurreição, que aqui é o acordar, a palavra desperta tu que dormes, aqui o sentido é de uma ressurreição espiritual, é uma exortação para se levantar, se erguer, sair dessa condição. Também é um chamado para um arrependimento, para uma mudança, uma transformação, ao mesmo tempo sair criando uma ruptura espiritual com as trevas, com o esfriamento, com o estado morto, mórbido, em que sua vida espiritual, sem ânimo, sem vontade de ler a Bíblia, sem estar na igreja, sem orar, sem comunhão, sem evangelizar, sem viver o mês que muitos acorde, que aí o pregador deixa de te usar. Acorde. Também é uma ação de se afastar das obras das trevas. É o chamado que Paulo dá. E de todo o comportamento errado e enganoso que porventura possamos estar. O estado de esfriamento e dormência espiritual não é algo sem explicação notória. Às vezes nós não queremos aceitar. Em outras palavras, o que Paulo está descrevendo é que o estado espiritual de sono, de letargia, de apostasia, é reflexo do nosso distanciamento de Deus e da nossa aproximação com o pecado, o erro e o engano, com as coisas das trevas. A iluminação de Cristo, ele diz, te esclarecerá. É a transformação que vem de Deus sobre a vida daqueles e daquelas que querem sair, querem romper, criar a ruptura com o estado espiritual que se encontra. A luz de Cristo revela e tem o poder de revelar o pecado, o mal, as trevas, que nós possamos nos encontrar. Ao mesmo tempo, também essa luz de Jesus que esclarece, que ilumina, nos purifica, nos transforma, nos dá ânimo, coragem para rompermos da vida que levamos e nos voltarmos para o Senhor Jesus Cristo. No texto que estamos lendo, pregador, pregadora, Paulo exorta aos crentes de Éfeso e a mim, a você e a todos que estarão à sua frente, a se separarem das práticas imorais do mundo das trevas, da idolatria, da cultura da época grego-romana e na cultura que nós vivemos no nosso mundo, ao redor deles. Também é um chamado
de viverem diante do Senhor e nunca deixarem que o inimigo faça com que nós venhamos a dormir, a viver uma sonolência espiritual, desleixada, abandonando a nossa fé, a nossa vida e a nossa comunhão com o Senhor. Não basta apenas acordar, como diz o texto. Acorda, desperta. Também é preciso agir. Desperta do sono e Cristo te ilumina. A pregação, a vida cristã ou a vida com Deus deve ser um testemunho ativo de quebrar com o mal, com as coisas erradas e optar e fazer escolhas de uma vida reta e santa na presença de Deus. Vivemos em um mundo em trevas e não há como fugir e negar essa realidade. O diabo e a sua estrutura, as trevas, os espíritos caídos, os piores demônios do inferno, estão atuando em nosso meio de forma feroz e violenta para tentar nos deixar no estado frio diante de Deus. E eu e você precisamos perceber essa realidade em que nos encontramos e não achar apenas, como muitos acham, que tudo está bem, quando na verdade tudo está errado, porque estão frios, fracos, desanimados, sem forças, mortos, presos em práticas carnais, sem quererem lutar e sair do seu estado. Como diz o texto, por isso diz: desperta tu que dormes, te levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará ou esclarecerá. Por isso, acorde, desperte, abra os olhos, saia desse estado e dessa condição. Desperte agora. Por que, pastor? Eu preciso despertar. Por que essa palavra tem tanta preeminência, importância, relevância dentro do contexto que nós estamos vivendo? Talvez muitos não percebam, mas esta palavra ela é atualíssima e importante para o momento profético que nós vivemos e para o momento espiritual que estamos passando. Por que, pastor? Se o pregador quiser por essa linha, ele anda. Se ele quiser uma outra linha, ele pode. Primeiro, por quê? Que é tão importante eu despertar do sono. O próprio Deus nos adverte e nos quer despertar. Quem está falando por a boca de Paulo é o Espírito Santo, é o próprio Deus. É Deus conclamando. Por que eu preciso me despertar? Porque Deus está gritando aos nossos ouvidos. Aí deixa o pregador te usar, meu vale. Não fez com o povo de Israel, não fez com a vida de tantos. Deus está razão, porque Deus está gritando aos nossos ouvidos. Segundo, o mundo em nossa volta revela o estado e a realidade espiritual. O mundo de hoje vive em trevas. Os homens não querem saber de Deus. Os homens querem nos chamar para longe de Deus, para nos afastar da presença de Deus. Por isso que eu digo que a segunda razão é porque o mundo em nossa volta revela o seu estado. O estado do mundo hoje é longe de Deus. Longe da voz de Deus. Longe da comunhão e da intimidade com a vida com Deus. Por isso Deus não quer que vivamos assim. Nós somos um povo escolhido e chamados por Deus para vivermos as benesses da graça de Cristo. Por isso, nós precisamos nos despertar, porque o mundo que nós estamos vivendo está em trevas e no pecado, e não quer saber de Deus, mas nós que estamos aqui, que somos a igreja, que é a terceira, porque eu preciso me despertar do sono, desse sono espiritual que está me prendendo, porque a vida de muitos dentro de nossas igrejas apresentam claramente que estão vivendo presos no sono espiritual. Não são todos, glória a Deus, mas muitos. Aí você, pregador, cita quais são os sinais. Não deu para escrever aqui, porque aí você tem que pensar. Quais são os sinais de uma pessoa que está dormindo espiritualmente? Não quer vir para a igreja, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer participar do mês, arranja desculpa de abrir NEF, de ganhar alma, diz que não tem,
não consegue, mentira. Me desculpa, excusa. Não é isso. A verdade é que eles estão presos no sono espiritual. Muitos estão dentro da igreja, mortos espiritualmente. Terceiro, porque a vida de muitos dentro das nossas igrejas apresenta sinais disso. Quarta razão, o diabo e o mundo das trevas estão agindo sobre a nossa vida. Não sei se você percebe isso, mas eu percebo, e muitos percebem. Nunca fomos tão pressionados pelas obras das trevas como estamos sendo. Essa é a quarta razão, porque eu preciso me despertar. Porque o diabo quer nos destruir, eu não aceito viver debaixo do diabo. E quinta razão, eu preciso me despertar do sono. Que os sinais atuais, vistos pelos nossos olhos, apresentam claramente. E Jesus coming. Jesus está voltando. Jesus está aparecendo. Jesus vai surgir uma hora dessa. E muitos que estão anos e anos dentro da igreja se lamentarão porque ouviram, foram tocados, foram tocadas, mas não aceitaram Jesus. Jesus está às portas e eu e você precisamos nos despertar do sono. Por isso, aos que estão longe, frios, afastados, desanimados, desapercebidos, é hora de voltar para o Senhor. É agora, é a hora de acordar do sono. Está chegando a hora da nossa salvação. E a mesma se aproxima e nós não podemos ficar distantes. Já caminhamos tanto perto do Senhor, não vamos nos afastar dele agora, como diz o texto aí. Romanos 13:11, digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos. Acorde, meu irmão. Acorde, aí, pai, o pecador deu um grito. Por fim, por isso, o nosso tempo acaba e está chegando ao fim. A contagem regressiva de Deus está acelerada e o nosso tempo está ficando curto e acabando diante do Senhor. E nós não podemos ficar para trás diante da presença do Senhor. Deus abençoe. Já volte com a ministração e o podcast de quinta-feira, que não tem aviso, só a ministração.